Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Permita-me estar me apresentando. Eu sou o pastor Carlos Adriano, daqui de Recife, Pernambuco. Amém. E nós temos sempre por costume trazer uma palavra devocional aos amados irmãos de todo o Brasil e fora do Brasil também, tá certo? Se você desejar nos conhecer melhor, estamos lá também no YouTube, como Bíblia na Mão e Palavra no Fogão. Mas antes, permita-me pedir para que você esteja abrindo junto comigo a tua Bíblia no livro do profeta maior Jeremias, capítulo de número 18, a partir do versículo 1, tá certo? E a versão que eu estou lendo hoje é a NVT, Nova Versão Transformada, tá certo? Diz o seguinte, a palavra do Eterno. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro, e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então, o Senhor me deu esta mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Amém. Vamos orar. Pai, rendemos graças, glorificamos o teu nome, porque tu és digno e merecedor de toda honra, toda glória e de toda adoração. Senhor, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos de ouvir a tua voz, de glorificar o teu nome e de igual modo se prostrar em tua presença. Que esta palavra produza o resultado ao qual está sendo enviada em o nome de Jesus. Amém. Amados, somos sabedores de que nós, seres humanos, somos chamados por Deus como vasos. Sim, vasos. É bem verdade de que antes do processo, o vaso ainda é um barro. E acerca da escolha, no meio de mais de 200 tipos de barro, o Senhor escolhe 8 tipos de barro para trabalhar. Em 200, o Senhor escolhe 8, porque esses 8 em específico são os mais qualificados para o trabalhar dele. Então, daí nós já observamos que o oleiro, a saber, Deus, ele nos escolhe. E quando ele escolhe para trabalhar em nós, para nos usar. Não para que a gente venha se gloriar, de modo algum, mas para que o nome dele seja glorificado através da tua adoração, através, da tua vida como um todo. E quando a gente olha para esse texto base, onde a qual o Senhor está falando com o profeta Jeremias, profeta esse que nós chamamos ele de profeta chorão, porque durante todo o seu ministério ele passou por tantos processos e de igual modo chorara muito. Sim, chorara. E o que eu acho lindo aqui é que Deus dará uma visão a ele para que ele desça à casa do oleiro, porque lá o Senhor desejava falar com ele. E aqui eu já entendo uma coisa, o quê? Que a maior maneira de nós ouvirmos Deus falar
é descendo na madrugada, orando, buscando. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, Deus sabe realmente o que faz. Mas para isso, para que a gente entenda, nós temos que buscar a Ele. Então, hoje, na verdade, eu quero falar sobre o processo do vaso na olaria. Primeiro processo é a escolha do barro. Sim, o oleiro escolhe o barro certo. Deus nos escolhe mesmo a gente sendo imperfeito. Mesmo a gente muitas vezes, sendo pessoas que, podendo fazer o mais fácil, a gente complica tudo. O barro muitas vezes pode ser comum, mas ele tá cheio de um potencial quando vai para a mão certa. Muitas vezes a gente está na mão errada e não tem potencial. Por quê? Porque em vez de a gente ser usado por Deus, a gente muitas vezes quer que tudo seja do nosso jeito. Mas quando eu olho para Deus, Deus sempre vai nos escolher com amor, mesmo a gente sendo falho, e Ele vê além das nossas imperfeições. Sim. Pastor, eu sou tão falho, tão imperfeito. Então, o primeiro processo é o quê? Ele escolhe o barro. Segundo, ele limpa o barro. Ele faz a limpeza. Antes de moldar o barro precisa ser limpo, para que seja tirado todas as impurezas e também quebrado. Então, para Deus usar, Ele não vai usar você de todo jeito. Ele quer limpar. E essa limpeza é de dentro para fora. Você está entendendo? Deus, Ele sempre vai remover de nós alguns pecados do passado, alguns traumas, orgulho e tudo que nos impede de crescermos na presença dEle. Ou seja, que impede a formação do caráter de Cristo em nós. Oh, glória! A terceira fase do processo do vaso é a amassadura. O barro é amassado para ganhar flexibilidade. E isso pode ser muito doloroso. Talvez você foi escolhido, você tem passado por etapas de limpeza e de quebradura, mas agora está no processo de ser amassada ou amassado por Deus. Quando o barro é amassado, é acima de tudo a representação das lutas, das provas, das humilhações, mas é nesse momento que Deus nos torna moldáveis. Você está sendo moldado por Ele. Ele está moldando o teu caráter. Oh, glória! A quarta etapa é a moldagem nas mãos do oleiro. Eita, agora já vai para a mão do oleiro. O oleiro começa a moldar com paciência e cuidado, até formar um vaso com propósito. Deus está formando o nosso caráter, a nossa missão, a nossa identidade. E todos os dias Ele nos molda pelo toque das suas mãos. Pastor, eu não quero fazer, mas Ele vai trabalhando com a mão dele. Vai moldando, vai modelando. E por fim, a penúltima etapa. Qual é? É acima de tudo o retoque. São os detalhes. Sim, depois de moldado, o oleiro dá os retoques finais. Ele vai minuciosamente trabalhando e modelando a cada um de nós. Deus se importa com os detalhes da nossa vida. Às vezes a gente quer falar para alguém
E alguém não está nem aí, nem se importa. Mas Deus hoje falando com você, Ele está dizendo, eu me importo com você. E por fim, a última etapa é o forno, é a prova maior. São as provas de fogo. O vaso precisa passar pelo fogo para ganhar resistência, para ganhar maturidade. As provações quebram o ego, mas firmam a fé. Depois do fogo, o vaso está pronto para uso. Oh glória! Às vezes a gente quer ser usado, mas não quer ser modelado. Às vezes a gente quer ser usado, mas não quer passar pelo teste do fogo. Oh glória! Meus amados, esse assunto é muito sério e muito pertinente aos dias atuais, porque depois que termina tudo isso, todo esse processo, aí é quando Deus agora começa a te deixar apto a Ele te usar. É quando agora você entende que é Ele quem te usa, que é Ele quem te enche, que é Ele quem te capacita, que é o oleiro quem investe. O vaso agora vai servir ao propósito para qual foi criado: conter, sustentar e servir. Depois de provados e aprovados, somos instrumentos úteis nas mãos do Senhor. Talvez você esteja passando por uma dessas etapas, mas deixa eu te dizer algumas lições espirituais que aqui aprendemos. Deus não desiste de nós, mesmo quando a gente está quebrado. A dor que estamos passando no processo nos ensina, porque ela tem um propósito maior. O oleiro, ele conhece o vaso, tanto dentro quanto fora. Eita glória! Deus te conhece, dentro e fora. Deus te conhece. Deus te conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Deus te conhece mais do que teu marido. Deus te conhece mais do que tua mãe, teu pai, tua esposa, teus filhos. Deus te conhece. Sabe de uma coisa? Deixa Ele te usar. Deixa Ele te modelar. Porque quando tudo estiver pronto, alguém saberá e glorificará o teu Deus, porque entenderá que realmente és um vaso escolhido, vaso de honra. A Bíblia diz que existem dois tipos de vaso, o de honra e o de desonra. Que tipo de vaso você é? Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado em tua vida, na tua família e nos teus sonhos. Amém, amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu estar mandando aqui parabéns para quem hoje completara mais uma primavera, para todos que aniversariaram. Amém? Que Deus abençoe a você, meu amado, minha amada, e a paz do Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias a Deus.